Ok, bom dia. 6h28, sexta-feira, 1º de maio. 1º de maio, dia do trabalho. Eu acho que é a efeméride é dia do trabalho, rendendo uma homenagem ao esforço humano de produção da vida, de produzir fatores de produção, de se tornar meio de produção, trabalho, a energia humana do modo geral, e em especial a energia da maioria dos indivíduos, certo? Eu estou pensando aqui, quando falo indivíduo, estou pensando na sociedade, né? Café. Fiz uma tonelada de café hoje. Não sei se eu tenho condições de teorizar sobre... Teorizar, que eu digo, é pensar um pouco sobre essa questão do trabalho. Uma vez, num evento, numa cidade onde eu estava, na cidade onde eu nasci, para dizer, certo? Eu fazia parte do movimento social, tá certo? E de repente esse movimento social se reuniu, e eu não sei por que cargas d'água eu não compareci, estava ausente, e me deram uma função, creio eu que por ser advogado, sabe, de cuidar de um assunto, capital e trabalho, certo? Dentro da organização que se fez, do planejamento que se fazia ali, tá certo? Eu não sei aonde isso foi dar, não me lembro de consequências dessa organização aí, mas veja que é interessante isso, sabe, que a minha formação política, ela vai acontecer apenas quando eu chego na minha cidade e quando eu entro na universidade e faço um trabalho ali. Comecei a conhecer um pouco a organização sindical que disciplinava a organização dos professores da universidade, e eventos que essa organização sindical promoveu, o café. Antes disso, eu me dei por conta no mundo, a minha educação de nível médio, pelo menos, e se deu em ambiente fechado, no caso o seminário, certo? E eu só fui me libertar disso, sabe, já adulto, e ingressei na universidade. Estava no tempo da ditadura, e mas não sabia que porra era a ditadura, que coisa acontecia ao redor, tá certo? As informações me chegavam muito parcamente, muito economicamente, não entendia, não sabia de Marx, não sabia de luta de classe, sabe? Enfim, sentia no corpo a luta de classe, sentia no corpo a pobreza, sentia no corpo os efeitos da luta de classe, a pobreza no caso, certo? Mas assim, não tinha o mínimo de teoria da cabeça. E eu fui adquirindo, assim, muito a conta-gotas, sabe, aí, sabe, informações, dados, sabe, para dispor do mínimo que eu tenho hoje a respeito da reprodução da vida, como diz Marx, certo? Ou não sei se é o Adam Smith que diz, não sei. Mas esse é o fato, e o trabalho é um fator de produção ao lado do capital, tá certo? E hoje se rende uma homenagem ao trabalho. Não sei se tem o dia do capital, eu acho que não tem, mas o trabalho tem. E eu não sei por que é dessa maneira, tá certo? Os humanos na superfície planetária, quando se deram conta, sabe, de que poderiam produzir o próprio alimento, tá certo? Promoveram a revolução agrícola e promoveram a revolução, eu não quero falar reprodução agrícola e reprodução animal, não sei se é animal, como é que a gente pode dizer?
a, a revolução pecuária, não sei também se é isso, tá certo? Mas o fato é que o ser humano se deu ao desfrute de, sabe, de intuir que ele podia domesticar sementes, sabe, de um modo geral, não só a semente vegetal, como também a semente animal, certo? E, e cuidou disso, tá certo? E chega até onde nós estamos hoje, tá certo? Veja então se era o caso de ficar o tempo todo coletando, fazendo extrativismo, coleta e caça, tá certo? Ele resolveu sossegar, sabe? Deixar de perambular, sabe? E assim nós marchamos. O que aconteceu foi que a produção de sementes, do modo geral, sementes vegetais e sementes animais, sabe, produziu excedentes que foram objeto de troca, no começo chamado de escambo, certo? E depois disso evoluiu para troca de mercadoria, tá certo? Para o comércio, certo? Onde se estabeleceu ali um preço da mercadoria, tá certo? Um valor, se atribuiu um valor aos produtos da troca, tá certo? E assim a gente vem marcando a evolução econômica, sabe? Chegamos até nós. Mas o fato é que ali naqueles tempos, tempos de Neolítico, havia os que faziam o governo já ali, sabe? Do grupo, sabe? O governo ali, sabe? Do aglomerado humano, não sei da cidade, vamos chamar de cidade, tá certo? Na Grécia, os gregos chamavam de polis. Estou ouvindo um ruído estranho. Não sei se é no meu forro, não sei se é o vizinho, não sei. Não sei que porra é essa. Mas, rapaz, o caso é o seguinte, que assim veio, sabe, o ser humano se manifestando, sabe. Veja que havia o governo, como eu disse, tá certo? E havia os que eram governados, havia quem governasse e os que eram governados, tá certo? Os que eram governantes tomavam a iniciativa e se botavam como governantes, se botavam como líderes, e havia acolhimento dessa disposição de quem, sabe, se dispunha à disposição de aceitar, sabe, essa situação, essa forma, sabe, de acontecimento, tá certo? E essas formas, esses esforços aí, sabe, tanto de quem fazia o governo e de quem era governado, foram se projetando no tempo e instituições foram se consolidando. E o fato é que havia quem organizasse o trabalho, por exemplo, tá certo? Os esforços ali, tá certo? O governante fazia isso. Vou tomar café. E nesse momento, então, se manifestavam duas ideias. A ideia que tinha quem governava e a ideia que tinha quem era governado, tá certo? E para fazer ali a produção, ali a produção econômica, tá certo? Precisava de esforços e os esforços da maioria, sabe? Quem governava dava as ordens, sabe? E dava o comando ao processo produtivo, tá certo? E quem era governado executava, sabe? Desenvolvia o processo produtivo e aí nasce o trabalho, nesse ponto aí é que nasce o trabalho, tá certo? E veja que o resultado do trabalho, o esforço, o resultado econômico, certo?
deriva não só do esforço de quem faz a organização do processo do trabalho, como também de quem executa o próprio processo, sabe, do trabalho. Tem uma disputa aí sobre qual é o mais importante, é o autor da produção ou é o autor do trabalho, tá certo? E hoje, quando a gente, sabe, para as máquinas, sabe, de um certo modo, para o movimento dos corpos, sabe, todo mundo hoje dorme um pouco mais, sabe, não vai hoje precisar sair correndo, certo? Tem uns que saem correndo, se eu for ali à feira, a feira aqui do meu bairro, tá certo? Para esse pessoal ali, veja que eles têm ali uma direção diferente, sabe? Não se acham trabalhadores, se acham empreendedores, tá certo? E eles começaram desde cedo, tá certo, a fazer o movimento ali da feira e, sabe, a organizar ali os produtos que vão vender, aquela coisa toda. Vou tomar um gole de café. Tirando esses aí, esses empreendedores aí individuais, que não se acham submetidos a um regime de trabalho controlado por patrões, tá certo? Então, a maioria de quem hoje exercita o corpo para produzir mercadorias, hoje a gente pode falar com tranquilidade em mercadoria, tá certo? Que são os objetos que são levados ao mercado, sabe? Inclusive a própria força do trabalho é mercadoria. Então, assim, se queda, sabe, avaliando quem é mais importante, sabe, o que organiza, o resultado, o esforço de quem produz organização, tá certo? Inclusive com os meios que detém, tá certo? Privadamente, tá certo? Ou o esforço dos que têm energia, tá certo? E que põe essa energia à disposição de quem organiza, sabe? De quem organiza a produção, tá certo? O que sucede é que os que organizam a produção, sabe, se acham mais importantes e acham que pode ficar com a fatia maior, tá certo, do resultado dessa produção. E são aquilo que eu venho chamando aí, junto com outros aí, preciso só confirmar isso, sabe, os que se apropriam dos excedentes da produção, tá certo? Um pouco diferente, na verdade, o que temos hoje são os que se apropriam não dos excedentes, mas da própria produção em si, tá certo? Que são aí no regime capitalista de indústria e de fábrica, é o que nós chamamos dos patrões, tá certo? Os donos do empreendimento de produção, onde eles usam os meios que ele detém, que é o capital, tá certo? E os efeitos do capital, da produção dessa organização com os meios de produção, o capital, se tem então ali, sabe, os produtos que são colocados, as mercadorias que são colocadas aí à venda, tá certo? E o trabalhador recebe ali uma parte, sabe, chamado salário, tá certo? E é assim que a gente vive hoje no nosso mundo. Se faz uma crítica hoje de que o trabalho assalariado, o salário, certo, está em crise, sabe? E há uns ali, como por exemplo na Argentina, onde um regime proposto pelo ordenamento jurídico argentino organizava ali, sabe, as leis trabalhistas e o trabalho, sabe, e ali os direitos de quem trabalha, tá certo? Lá a coisa tá braba. Aqui nós sofremos em 2017 uma investida, uma reforma trabalhista que atacou uma lei chamada CLT, uma lei criada, proposta por Getúlio Vargas, tá certo? Que para mim não é flor que se cheire. O pessoal tem um negócio aí de fazer elogio a pessoas, é complicado, rapaz.
Eu acho que um cara que, sabe, merece reconhecimento, sabe? Na história só tem um, rapaz, sabe? Que foi Yeshua, rapaz, ali, sabe? O cara que dividiu o tempo, tá certo? Antes dele e depois dele. E, sabe, uns aí, sabe, aplicaram a ele o conceito religioso, sabe? E aí então, sabe, a coisa complicou. Mas assim, e como ele houve outros aí, humanos, humanos decentes, o Sócrates estaria nesse meio, tá certo, também, por fazer proposições desinteressadas, assim, pensando só na grandeza do ser humano e assim, sabe, e nada mais, tá certo, sem esperar nada em troca, né? Mas veja que hoje a situação é que a gente vive uma realidade de luta de classes, tá certo? E essa luta de classes hoje aqui no Brasil nos leva, sabe, a avaliar hoje sendo sexta-feira. Eu estou furando, inclusive, e a propósito disso, a minha programação. Eu não sei se hoje o canal 247 deve estar produzindo o noticiário dele, sabe? É o Brasil 247, mas não tem problema, eu pego ele em delay, tá tudo bem. Mas, rapaz, o caso é o seguinte: quando eu estou aqui com 16 minutos de vídeo, e eu vou chamar este vídeo de trabalho, assim, para representar essa discussão que a gente tem hoje, tá certo? Sem maiores consequências. Mas assim, não me aventuro a fazer aí, sabe, uma dissertação sociológica aí, sabe, com base em Marx, não tenho condição de fazer isso. Faço essas rebarbas que eu estou promovendo agora, mas essa é a questão, tá certo? E eu falava então, veja que hoje aqui no Brasil, na Polis, né, na Polis Brasil, e na Ágora Brasil, nós temos debates entre os que pertencem à classe dos burgueses, em oposição à classe dos proletários. A classe dos burgueses domina o cenário, dominam o processo de discussão, tá certo? E o que nós temos hoje, as discussões que nós temos hoje, em torno dos valores republicanos, em torno dos valores das instituições republicanas centrais, tá certo? Seminais que são aí, sabe, os poderes executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Mas entendamos que são poderes, poderes, que são poderes, são instituições, tá certo? Que nós cultivamos dentro do espaço da cultura humanista, né, que nos fez chegar até agora, tá certo? Com um direito, com um conteúdo de Estado de Direito, um conteúdo para o Estado de Direito, sabe, baseado em instituições políticas liberais, tá certo? Essa é a questão, nós não temos para onde correr. Nós estamos hoje sobre a égide do liberalismo político, certo? Econômico, social, como quiser, não tem para onde correr, tá certo? Marx analisou essa situação, deve ter chegado a essa mesma conclusão. E nós estamos presos a esses parâmetros, sabe, do liberalismo político, ali, sabe, aproximado do conservadorismo, tá certo? E a sociedade brasileira, a polis brasileira, ela é dominada pelo liberalismo político aproximado do conservadorismo, não tem para onde correr. E hoje, quando se quer, sabe, colocar em questão os últimos eventos que aconteceram aqui no Brasil, a partir de quarta-feira, creio eu, quarta e quinta. Na quarta-feira, se a memória não trai, houve uma discussão em torno do que mesmo, hein? Sim, na quinta nós discutimos
nós discutimos um PL, o PL da dosimetria, tá certo? E no dia anterior, o que foi que nós discutimos, hein? Porra, bicho. Deixa eu tomar um gole aqui de café para ver se a memória minha. Na quarta-feira foi um assunto que interessava aos brasileiros do modo geral. Qual foi o grande assunto? E que nós tomamos de lavada, tá certo? Perdemos. Sim, foi a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Que interessava ao governo e ao Estado, digo ao governo, tá certo? Ao governo de turno, tá certo? A designação para poder ser designado um ministro para o Supremo Tribunal Federal. E quem fez a educação, quem fez a indicação foi Lula, tá certo? O presidente de turno e as forças representativas do liberalismo político conservador, sabe, dentro do Congresso se manifestaram contra. Dentro e fora, porque veja que fora do Congresso estão as forças que elegem, sabe, esses representantes que estão dentro do Congresso, tá certo? E dentro do Congresso estão ali indivíduos que são indicados por essas forças que estão fora, tá certo? E veja então que nós estamos falando das forças populares, das forças da sociedade. E as forças da sociedade colocaram ali dentro do Congresso e dentro do Senado, sabe, 42 senadores que votaram contra a indicação de Lula, tá certo? Apenas 34 de 81, tá certo? E 42 de 81 também, claro, certo? 34 apenas votaram a favor, sabe, do Jorge Messias, tá certo? Isso aí foi um baque para as forças do governo, tá certo? E no dia seguinte houve outro baque que foi ali, sabe, a retirada de veto que o governo do Lula, sabe, tinha feito a um projeto de lei que estabelecia uma modificação, uma modificação que estabelecia uma modificação na lei processual penal ali para fazer uma adequação para, sabe, controlar um julgamento que houve, sabe, um julgamento em vários julgamentos, tá certo? Havia o grupo crucial do golpe e o grupo, sabe, dos babacas do golpe, tá certo? Dos populares do golpe, tá certo? E o que se quer hoje é fazer uma releitura, uma ressignificação, uma reestruturação, não sei como é que a gente pode dizer, tá certo? É desse julgamento, tá certo? Eu penso, por exemplo, em coisa julgada, eu penso em ato jurídico perfeito, tá certo? Veja que essas decisões que foram tomadas, sabe, condenando, elas já se aperfeiçoaram, sabe? E hoje o que se está com a lei vigente no tempo, tá certo? E hoje se está fazendo uma nova lei, uma alteração na lei velha, digo melhor, na lei central, que é o Código Penal, Código de Processo Penal, para desfazer, sabe, ou modificar o que já foi decidido, tá certo? Veja que eu falei de coisa julgada e ato jurídico perfeito, tá certo? E tem dois princípios aí, não vou lembrar em latim como é que eles chamam, certo? Não vou me arriscar a dizer, mas são princípios que regulam possibilidades, sabe, possibilidades de apreciação de situações de ilicitudes, tá certo? Não vou me arriscar a dizer, tá certo? Mas um desses princípios permite, no plano penal, que o surgimento de uma lei nova, sabe, que beneficie aqueles que foram condenados ou que estão em processo de condenação, que se beneficiem, sabe, dessa significação que está em discussão aí, tá certo? A minha dúvida é saber, sabe, se havendo o ato consumado, o ato juridicamente perfeito, havendo a coisa julgada, tá certo? Se essa lei nova, sabe, pode alterar, sabe, como estão pretendendo fazer, sabe, o que já foi julgado, tá certo? Essa é a questão, tá certo, que está posta aí. E aí, sabe, e o observável nisso aí é que hoje
dois poderes, sabe, o Congresso e o poder legislativo e o poder judiciário, através de representantes aí, sabe, de representantes de prumo, como é que te fala? De proa, tá certo? Estão aí fazendo ajustes, que a gente chama de ajustes políticos, sabe, para engrenarem aí, sabe, uma modificação nessa coisa toda, tá certo? Vejam que as instituições humanas, sabe, são humanas, tá certo? E elas, portanto, são criações, tá certo? E essas criações, elas podem ser modificadas, sabe, havendo a sociedade querendo, tá certo? Elas podem ser modificadas. Então, o que está acontecendo é isso, um movimento da sociedade por essas instituições aí representativas, o Congresso. Só que o Congresso não tem liberdade, sabe, de promover modificações, de promover, de propor alterações, sabe, que contrariem o esqueleto do ordenamento jurídico, tá certo? Que no caso aí é a Constituição Nacional, tá certo? Só que quem faz a interpretação disso, que é o Poder Judiciário ali no Supremo Tribunal Federal, me parece que a disposição entre alguns, tá certo? Entre alguns, hoje de 10, tá certo? Estão querendo que essas alterações que o Congresso suscitou através da lei da dosimetria, tá certo? Aceitação, sabe, dessas modificações, tá certo? E aí vejam, essa aceitação ela pode ser lícita ou ilícita, tá certo? Eu lembro que quando houve ali o golpe contra Dilma e da forma como foi feito, sabe? E veja se eu estou chamando de golpe, é porque foi um movimento de ilicitudes, tá certo? E eu tinha a crença de que o judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, iria, sabe, aplainar isso aí, sabe, iria ali, sabe, disciplinar essa situação, tá certo? E não iria permitir, sabe, essa agressão ao ordenamento jurídico, e não aconteceu, bicho. Mas adiante, depois que a bunda da Dilma estava chutada, tá certo? Muito tempo depois, se chegou à conclusão de que ela não tinha praticado crime nenhum, tá certo? Aí é foda, bicho, aí fica foda. Então é o que está acontecendo hoje, mas como eu disse, sabe, os seres humanos eles dispõem e dispõem, tá certo? Mas só que tem umas coisas aí, sabe, uns princípios normativos, sabe, os princípios da Constituição, sabe, que constitui assim cláusulas pétreas, duras, sabe, empedernidas, sabe, que não se pode mexer. Só que eu não queria dar nomes, tá certo, mas hoje se fala de conluio entre o Alexandre de Moraes e o Alcolumbre, sabe? O Alexandre tem a mulher dele envolvida com dinheiro ilícito, tá certo? Tem um cara aí chamado Vorcaro que se apropriou ilicitamente, sabe, com o apoio de outros. Eu estou com 28 minutos de vídeo. Se apropriou através de uma instituição financeira de dinheiro, tá certo? Que essa instituição não poderia ter se constituído, tá certo? O banco dele, o Master, tá certo? Mesmo assim, foi autorizado a funcionar e ele funcionou praticando fraudes, tá certo? E produtos dessa prática de fraude, sabe, alimentou um escritório jurídico, certo? Em cerca de quase 130 milhões, tá certo? E por acaso esse escritório é da mulher de um ministro do Supremo. No mínimo, eu diria que há uma presunção aí, sabe, de que esse dinheiro é ilícito, é produto de fraude. Então, o escritório ali da mulher desse ministro aí, sabe, deveria devolver o dinheiro, como um ministro também aí, sabe, já idoso aí, tá certo? Um outro ministro que ocupou recentemente a prática do Ministério da Justiça, também pegou aí uma mixaria, tá certo? Deveria devolver, e todos os outros ministros têm um filho de um ministro aí também que pegou dinheiro, tá certo? Um ministro que foi às Ilhas Gregas, para ver se pode, estava no iate, foi flagrado no iate tomando uísque, tá certo? Lá nas Ilhas Gregas, rapaz, junto com um cantor sertanejo aí. Então veja que o que eu estou falando das instituições burguesas, tá certo? Da classe burguesa, tá certo? E de agentes dessa classe burguesa, tá certo? Que estão promovendo aí o movimento da sociedade, a reprodução da sociedade brasileira, tá certo? Da polis brasileira, tá certo? E estão em postos de governo, tá certo? E aí, sabe, fazendo a coisa chulear, tá certo?
só me resta, sabe, cachorro de povoado de deserto fazer au au, uau au, como fazem aqui os cachorros aqui da minha vizinhança quando percebem a minha presença na cozinha, sabe? Eu não sei se é isso, tá certo? E fazem au au, uau au, tá certo? Eu vou ficando por aqui fazendo uau au, uau au. Eu cachorro de povoado, rapaz, ver se pode. Ou então cachorro, sabe, aqui de vizinhança, tá certo? Uau au, sabe? Meu nome é Ernesto, rapaz, caboclo falador e agora caboclo latidor, tá certo? Cachorro latidor, tá certo? Puta que pariu. Quem late muito, rapaz, acorda a vizinhança, tá certo? Bom dia.